Fala galera, Renata aqui e hoje a gente vai aprender a como manipular relatórios em Excel e criar tabelas dinâmicas utilizando Python, para que a gente possa automatizar e resumir a nossa análise de dados. No nosso case de hoje nós temos a tabela de operações e a tabela de eventos, e a gente vai cruzar essas tabelas para obter um relatório consolidado. A gente também vai transformar alguns campos em tipos de dados que façam sentido para a nossa análise. Por fim, vamos criar algumas tabelas dinâmicas para resumir as informações. Então, bora fazer o nosso trabalho mais inteligente! Então vamos lá começar a desenvolver o nosso case. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso exemplo de hoje. Aqui vão ser as bibliotecas basiconas, Pandas e NumPy. Agora, a gente vai importar as nossas fontes de dados. Então, como eu falei anteriormente, nós temos duas tabelas. A tabela de operações, que é a tabela que a gente está importando neste momento. Como é um arquivo CSV, a gente chama um método do Pandas readCSV e a gente passa o nome do arquivo que a gente quer abrir. Nesse caso, a gente está passando só o nome porque esse arquivo está no mesmo diretório que o nosso programa em Python está também. Então, a gente não precisa passar o caminho inteiro, apenas o nome do arquivo. Um ponto importante é que a gente precisa fornecer também qual que é o delimitador entre os campos desse arquivo para que a importação possa ser feita da maneira correta. No nosso caso, é o ponto e vírgula. Vamos dar uma olhadinha nos nossos dados, beleza? Importou com sucesso. Agora, vamos importar o nosso próximo data frame, que é a tabela de eventos. A gente chama o mesmo método do Pandas, readCSV, passa o nome do arquivo que a gente deseja abrir e qual é o delimitador que esse arquivo possui para separar os dados, que também é o ponto e vírgula. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de eventos. Beleza, arquivos importados com sucesso. O próximo passo que a gente vai fazer agora é cruzar a tabela de operações e a tabela de eventos para obter um relatório consolidado. Aqui, então, a nossa tabela final vai se chamar DF consolidado e para fazer esse cruzamento, a gente vai utilizar um velho amigo nosso, que é o método merge. Nesse método, a gente precisa passar quais são os dados que a gente quer mesclar, então a tabela de operações e a tabela de eventos, e qual vai ser a chave forte que a gente vai utilizar para cruzar esses dados, ou seja, a coluna em comum entre elas, que no nosso caso é o campo ID operação. A gente precisa especificar qual vai ser o tipo do cruzamento que a gente vai realizar. Nesse caso, a gente vai utilizar o cruzamento do tipo left, ou seja, a gente mantém todas as informações da tabela de operações e traz somente da tabela de eventos as informações onde o ID operação existe também na tabela de operações. Se você quer entender um pouco melhor sobre os diversos tipos de cruzamento e como funciona o cruzamento entre tabelas no Python, eu vou deixar o card nesse vídeo, onde a gente fez isso um pouco mais no detalhe. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela consolidada. Perfeito. O cruzamento entre as tabelas de operações e a tabela de evento foi feito. A gente criou uma tabela chamada DF consolidado. E essa tabela tem todas as informações da tabela de operações com a coluna evento para aquelas operações em que a gente conseguiu encontrar o registro com base no ID operação da tabela evento. É como se a gente estivesse fazendo o bom e velho PROC-V. Perceba que na linha 1 ou no ID operação número 2, a gente tem um valor nulo.
Ou seja, esse registro, esse ID, não estava contido na tabela de eventos e por isso a gente tomou o retorno nulo. Agora que a gente tem a nossa tabela final, a gente precisa trabalhar em cima dos nossos dados. E a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar em cima do campo valor. Porque quando a gente realizou a importação do arquivo, este campo foi interpretado pelo Python como um tipo object, ou um tipo texto, pela própria formatação em que este número obtinha no arquivo original. Então, quando a gente for resumir os nossos dados e criar as tabelas dinâmicas, a gente não vai conseguir trabalhar da maneira adequada se ele não estiver em um formato numérico. Para poder transformar o campo valor em número, a gente precisa fazer uma alteração nos separadores, justamente para ajustar a formatação desse número e fazer com que o Python entenda e permita que esse campo se transforme em um campo numérico. Para fazer isso, a gente aplica uma função anônima, que não vou entrar muito no detalhe do que é, mas que basicamente a gente vai separar, a gente vai substituir os separadores. Então, um ponto a gente não vai substituir por nada, e a vírgula, que são as casas ali decimais e centesimais, a gente vai substituir pelo ponto. Vamos dar uma olhadinha em como ficam os nossos dados após a gente realizar esse procedimento. Então, percebam que a gente agora só tem o separador de ponto ali para as casas decimais, e quando a gente utiliza o método info, a gente vê que o campo valor ele ainda é um tipo object, ou seja, um campo texto. Agora sim, a gente consegue converter esse campo para um campo numérico, porque a gente já fez as adequações e as correções na formatação para que o Python entenda e permita que a gente faça essa conversão. Para converter o campo valor em um campo numérico, a gente vai usar o método astype. E aí a gente vai passar qual é o tipo de dado que a gente quer converter essa coluna. No caso, a gente vai estar convertendo em um tipo float, que basicamente é um tipo de dado, um tipo de variável que possui numérico, que possui casas decimais. Beleza, agora vamos dar uma olhadinha em como ficou os nossos dados. Legal. Perceba que quando a gente utiliza o método inf, o campo valor foi alterado. Antes ele estava como object e agora ele está como um campo do tipo float, ou seja, um valor numérico decimal. A gente ainda precisa fazer mais um ajuste nos nossos dados para conseguir começar a trabalhar com a tabela dinâmica e resumir as informações e as análises que a gente precisa fazer. O campo data, ele também, como a gente pode observar, ele também está como um tipo object, e a gente precisa transformar esse campo em um campo do tipo data. Então, vamos fazer isso. Para transformar a coluna em data em um formato do tipo data é muito simples. A gente utiliza o método do pandas toDateTime. A gente tem que passar o campo que a gente quer que seja convertido em data. E a gente vai utilizar mais um parâmetro, que é o dayFirst, e igualar ele como true. O que a gente está fazendo dentro desse parâmetro dayFirst passando para o Python
que a nossa primeira informação do campo é o dia, para ele entender qual que é o formato que os dados estão, que no caso é dia, mês e ano. Show! A coluna data foi convertida em formato do tipo data. Agora, vamos criar as tabelas dinâmicas para resumir as nossas informações. A nossa primeira tabela dinâmica, a gente então deseja obter a quantidade de operações que a gente tem em cada status. Para criar uma tabela dinâmica, a gente vai criar uma variável chamada tabela dinâmica e a gente vai chamar um método do Pandas que é o pivotTable. Aqui, primeiro parâmetro que a gente tem que passar é os nossos dados, ou seja, a nossa tabela consolidada. A gente vai utilizar como valor o ID operação e nas nossas linhas, o nosso index vão ser o evento, que são os status. A gente precisa passar mais um parâmetro, que é que tipo de conta que a gente vai fazer com os nossos valores. Aqui a gente quer quantidade de operações. Então, a gente vai contar quantas operações, quantos IDs de operação a gente tem na nossa tabela. Para isso, a gente utiliza um método do NumPy chamado countNoZero, ou seja, ele vai contar quantos IDs de operações não nulos a gente tem. Vamos exibir a nossa tabela dinâmica. Perfeito. Então, aqui nós temos uma operação em trânsito, 3 operações no status de faturado e 2 operações no status recebido pelo cliente. Vamos voltar na nossa tabela e dar uma olhadinha nas nossas informações, só para ver se está fazendo sentido. Olhando para a nossa tabela, então, os IDs de operação aqui 1, 7 e 8 estão com o status de faturado. Beleza, as informações estão fazendo sentido. Bora para a nossa próxima tabela dinâmica. Agora, a gente quer obter o total de vendas de cada mês. Para isso, a gente vai criar uma tabela dinâmica com o método pivotTable, passar os dados que estão na nossa tabela DF consolidado. Qual o valor que a gente vai utilizar agora? Vai ser o campo valor, o index, que são as nossas linhas da tabela dinâmica. A gente vai fazer um agrupamento, vai utilizar o método grouper para agrupar a data e uma frequência mensal. Para isso, a gente passa os parâmetros frac igual a m, que é month em inglês, para ser uma frequência mensal, para ele agrupar por mês. E o key, que é o nosso dado, vai ser o campo data. Próximo parâmetro que a gente precisa especificar é o AGGFunc, que é onde a gente vai especificar qual a operação que vai ser realizada na contabilização dos nossos valores. Nesse caso, a gente quer somar o total de vendas de cada mês. Para isso, a gente vai utilizar o método sum. Então, a gente vai somar todos os valores de vendas e agrupar por mês cada valor. Perfeito. Temos nos nossos dados agrupados as nossas vendas, total de vendas realizadas em setembro, outubro e novembro. Agora, a gente quer obter o total de vendas, o valor em vendas em cada status. Para isso, vamos utilizar o método pivotTable, passar os nossos dados, a tabela DF consolidado. No campo values, a gente vai utilizar o valor, porque a gente quer obter o total de vendas. E no campo index, que são as linhas, a gente vai passar o campo evento. A operação que a gente vai utilizar também vai ser soma, porque a gente quer a somatória
de vendas em cada status. Perfeito. Então perceba que a gente tem agora o total em vendas que está em trânsito, faturado e que já foi recebido pelo cliente. Show, galera! É assim que se cria tabela dinâmica, utilizando Python. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Todo o código que a gente utilizou no vídeo vai estar no meu GitHub, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para a gente ajudar cada vez mais pessoas a fazerem o seu trabalho mais inteligente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!